Meus irmãos, saudação de paz a todos. Quero aqui compartilhar de uma palavra poderosa para o nosso fortalecimento espiritual. Quando Deus ele manda o dilúvio sobre a terra, quando Deus ele anuncia para Noé que ele ia mandar o dilúvio vir sobre a terra para destruir, toda a raça humana, tudo aquilo que estava sobre a terra. Deus agora ele dá o projeto da arca. Deus ele diz como é que a arca teria que ser feita, os materiais que teria que ser usado, Deus ele dá as diretrizes para Noé do tamanho, da largura e de tudo que ia se processar, dentro da arca. E Deus ordena a Noé a entrar dentro da arca, juntamente com sua família e com todos os animais, que Deus tinha escolhido para estar ali dentro da arca com Noé. Deus fecha a porta por fora, sela a porta por fora, e o texto diz que as comportas do céu foram abertas e começou a chover sobre a terra. E na proporção que a água subia, a arca também subia, ao ponto que a arca começou agora a navegar sobre as águas. O interessante é que quando Deus fala com Noé, quando Deus apresenta o projeto a Noé, quando Deus manda Noé entrar dentro da arca, Deus não vai dizer quantos dias Noé ia passar dentro da arca. Deus não fala para Noé quantos dias, aquela arca ia ficar sobre as águas flutuando. Deus também não diz aonde a arca ia parar. Então, Noé, quando ele entra dentro da arca, ele entra totalmente na dependência de Deus. Noé, quando ele entra dentro da arca, ele entra totalmente, esperando a resposta de Deus para a sua vida. Então veja que no cabo de 150 dias, o texto diz que as águas começam a cessar. As comportas do céu fecham, para de chover. Só que as águas ainda estão sobre a terra. Noé não pôde sair da arca ainda. Noé ainda vai esperar mais 14 dias para que as águas viessem a cessar totalmente e ele pudesse sair de dentro da arca. E o texto diz que Deus se lembra de Noé depois de 150 dias. Imagine, Noé 150 dias dentro daquela arca, sem saber qual a direção aquela arca estava tomando, sem Deus falar com Noé, sem Deus pronunciar uma palavra para Noé. Mas Noé estava esperando, Noé estava perseverando, Noé estava acreditando que a resposta de Deus ia chegar, que a providência de Deus ia chegar, que o dia dele sair de dentro da arca ia chegar. Então o que eu quero dizer para você é que espere o tempo de Deus para a tua vida. Espere a promessa de Deus se cumprir sobre a tua vida. O tempo é dele, a hora é dele, o dia é dele, o mês é dele, o ano é dele. Quando Noé entra dentro da arca, Noé entra sem saber quando é que ele ia sair. Mas Deus já sabia o dia, Deus já sabia o tempo, Deus já sabia a hora. Noé entra dentro da arca sem saber aonde ele ia chegar, mas Deus já sabia aonde ele ia chegar. Deus já tinha o lugar preparado para a arca repousar. Então entenda uma coisa, Deus ele sabe o dia certo para te abençoar.
Deus, ele sabe o dia certo para te dar a tua vitória. E se Deus projetou algo para você chegar aonde Ele quer que você chegue, não se preocupe com o tempo, porque o tempo é dele. E no tempo certo você vai chegar aonde Ele já projetou para você chegar. Independente de tudo que vai acontecer e se processar ao seu redor. Mas se Deus projetou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Espera no Senhor. Deus, ele pode até estar em silêncio com você, mas o silêncio de Deus não quer dizer que não tem resposta preparada para você. O silêncio de Deus quer dizer que ele não vai cumprir com a promessa que ele te fez. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não está te observando em cima, né, dessa circunstância da qual você está, né, percorrendo. Não. Deus está de olho em você. Deus está te observando. O silêncio dele não diz, né, algo que venha a proporcionar derrota para as nossas vidas. O silêncio de Deus é algo pedagógico para as nossas vidas. Por quê? Porque o silêncio de Deus nos ensina a ficar na dependência dele. O silêncio de Deus nos ensina a crer nas suas promessas, a crer na sua palavra. O silêncio de Deus nos ensina a cada dia mais ter fé para receber aquilo que ele nos prometeu. Então que você possa ficar com essa palavra. Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa para te abençoar, para abrir a porta, para curar, para restaurar, para mudar a situação. Espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo da perfeição. O tempo de Deus é o tempo da vitória. O tempo de Deus é o tempo que ele marcou para mudar a tua história. Noé passou 150 dias esperando o tempo de Deus chegar para a vida dele. E o texto diz que quando Deus se lembra de Noé, né, Deus agora vai preparar tudo para que Noé pudesse sair da arca e viver um novo dia, e viver um novo tempo sobre a sua história. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é algo novo que Deus tem preparado para você. É uma nova história que Deus está escrevendo para ser escrita e para ser vivida por você. O tempo de Deus é pedagógico, ele ensina. O tempo de Deus, ele é necessário para as nossas vidas. Então espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo da qual ele vai entregar tudo aquilo que ele projetou, que ele prometeu e que ele já determinou para a tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.